E outra situação interessante foi que eu também teve um show que eu fui fazer. Eu tinha voltado de João Pessoa e ia voltar para Paraíba. Fazer uma apresentação, um negócio de Halloween, perto da data do Halloween, assim. E era uma cidade, era um distrito, na verdade, eram distritos. De um lado da rua se chamava Juripiranga e do outro lado era Ibiranga. Um pertence a Pernambuco e outro a Paraíba. Só que eu fui de moto com um dos integrantes da banda, uma estradinha, tem um pedaço da estradinha que eu já não sou confiante com moto. Pegar a parte de estrada e tal. E tem uma parte, e já tava meio que anoitecendo. A gente pegou uma estradinha de terra assim, tudo escuro, eu só via as estrelas assim. E era via de mão dupla. Quando a gente colocava de lado, vinha um carro lá longe. Você só via o farol do carro. Foi bem tenso assim pra chegar lá. E a volta também. Eu voltei rezando e pensando, nunca mais eu faço isso. Repercuta! Olá você, olá meus amigos, minhas amigas. Eu sou Jade Tavares e esse é mais um episódio do Repercuta Podcast. Você deve estar estranhando, você que já acompanha aqui o meu conteúdo, o meu trabalho, e já te agradeço por estar comigo nessa jornada, nesse projeto, nessa comunidade que a gente está formando. Mas você já deve estar acostumado ou acostumada àquela vinheta, aquela abertura toda que eu sempre faço, seja nos episódios temáticos, nos audiodocs ou nos bate-papos, né? Que é que eu tenho trazido aqui no Repercuta. Mas nesse episódio eu quero fazer uma coisa especial. Tô aqui de frente para o meu antigo notebook, inclusive, e você vai entender o que é que eu tô querendo dizer aqui, porque essa semana eu tô gravando esse episódio, ele tá saindo no mesmo dia também. A gente tá no dia 26 de setembro de 2021. Foi uma semana especial porque a gente iniciou a semana ainda no dia 20, com o dia do baterista, dia da baterista. E ano passado eu fiz um episódio temático, até divulguei na página do podcast no Instagram, o repercuta.pod. Tu tá convidada também a seguir por lá. Eu posto coisas específicas para lá também, é bem interessante. E serve como uma vitrine também, né? Até aproveitar logo para deixar aqui, passar para você logo onde eu tô presente, né? No Facebook ainda tenho também um perfil por lá, você pode procurar lá, o Jade Tavares. Eu também posto as coisas daqui do Repercuta por lá também. Tô pensando também em fazer alguma página, alguma coisa. Tem muita gente que não sabe da existência do Repercuta pelo Facebook ainda. Muita gente que curte. No Facebook há os grupos, né? Tem grupos, tem esse senso de comunidade, né? O Instagram é mais o show do eu, né? Eu não sei em que tocador tu tá me escutando, mas eu tô presente em todas as plataformas praticamente. As mais conhecidas, como a Amazon, Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts também, para quem usa iPhone, né? E outros agregadores, alguns de Android, alguns outros para PC também, Podcast Addict, o Pocket Casts, muita gente curte, inclusive o Pocket Casts, Castbox, o próprio Anchor, Radio Public, Audible, tem vários outros. O link tá aqui no episódio e também na página do Instagram, tá bom? TikTok eu também posto algumas coisas por lá também, a frequência é menor. E acho que é isso. E também tu pode me seguir pelo meu pessoal, o jade.tavares, Jade, Jadie.tavares. E enfim, fiz esse rodeio todo porque ano passado fiz, em referência, né, ao dia do baterista, dia da baterista.
E aí eu fiz um estudo falando da figura do baterista ao longo do tempo, ao longo das décadas. E foi bem interessante também. Aprendi bastante, coisas que não tinha conhecimento também. E o que é que acontece? Esse ano eu pensei, poxa, o que é que eu posso trazer? E uma das coisas que eu percebo que aqui no repercute, sendo redundante, são as histórias, né? As histórias que inclusive cada baterista ou percussionista traz. Histórias que só ele viveu e que ele pode contar e que a gente acaba se identificando, né? Com a trajetória da pessoa. E visto que são um dos momentos do Repercuta mais esperados, eu resolvi nessa semana que encerra, né? Que se encerra como a semana do Dia do Baterista em 2021, eu resolvi trazer as minhas histórias enquanto baterista, minhas histórias em shows, minhas histórias, como eu digo lá nos episódios, histórias pitorescas, histórias felizes, histórias não tão felizes assim. E falei que tava com o meu notebook aberto exatamente por isso, porque eu sou o tipo de pessoa, não sei vocês, mas até inclusive até fazendo um lembrete assim, aqui esse episódio ele vai ficar meio que no formato de crônica mesmo. É uma conversa livre. O Repercuta está se aproximando de um ano também de produção, então já há histórias desse período também. E eu abri o notebook aqui porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de guardar fotos. Posto fotos também, mas não sou aquele cara assim. Para uma foto que eu posto, eu acho que pelo menos mais umas 10, 15 eu tenho guardado no computador. Eu gosto dessa coisa de guardar. Não sou daquele cara arcaico, usa nuvem também, mas também curto não depender da nuvem. Então tem bastante coisa nos meus arquivos e que, claro, além de arquivos de família, tudo, tem os meus arquivos baterísticos, arquivos artísticos. Então eu não fiz nem roteiro, pra falar a verdade. Vou tentar expressar aqui, puxar da memória as coisas que passei enquanto baterista. E é isso, espero que tu fique até o final. Não pretendo usar tanto filtro não, vou falar a verdade. E vamos lá, vamos em frente nesse que é mais um episódio do Repercuta Podcast. Primeiro, também tem que falar algumas coisas, pode ser que se coincidam com o primeiro episódio do Repercuta, ou de apresentação do podcast, que é o que eu gravei e está nas plataformas. É o primeiro episódio, acho que é um dos mais curtos, inclusive, que eu explico um pouco quem sou eu, o que é que eu faço, por que eu decidi iniciar a produção do podcast e para onde a gente vai, né? E vamos lá. Primeiro contato com bateria, como eu já falei lá no primeiro episódio também, quando o meu tio, procurem lá no episódio, um dos meus tios confeccionou, ele é artesão, ele pegou algumas varetas de madeira e tal e confeccionou baquetas e tal. E aí eu lembro, pronto, eu já tenho um par de baquetas, eu já sou baterista, né? E aí eu lembro que um dos primeiros contatos eu nem sabia direito o que era, como é que era. Eu sabia que eu tinha que manter o ritmo com uma mão, com a outra marcar grave e agudo. Eu sempre entendi isso, é a mistura de grave com agudo, beleza. Eu vou passar pelas bandas que eu participei e tudo, mas eu não quero citar nomes. Eu vou tentar ser o mais impessoal possível, até para não expor ninguém também. E tem muita gente das quais eu já toquei que já não tá mais metido com música faz tempo. E tem gente que continua com outras bandas, enfim. Gente que estava estudando e hoje é profissional da área. Por aí vai. Um dos primeiros lembranças que eu tenho eram de shows, de shows não, de bandas de bairro, assim. E alguns conhecidos do bairro, eles eram mais velhos. E assim, na época, eles tinham bandas de hardcore, punk rock e hardcore, né? Acho que até pela atitude do momento ali e pela questão técnica, acho que é o primeiro gênero dentro do rock, por exemplo, especificamente, que as pessoas correm para tocar por ser um pouco mais acessível, né, para quem tá começando. O que é que acontece? Eu lembro que esses caras do bairro, eles... Você tá falando de começo do ano 2000. Primeira metade da primeira década de 10, digamos assim. Eles se juntavam e faziam detergentes caseiros. Compravam
Enfim, arrumava garrafa PET. Eu tô falando de Recife, tá? Ah, garrafa PET, comprava essência, usava água e fazia detergente. Saíam por aí vendendo nas casas, nas escadarias aqui da Zona Norte, onde eu moro e fui criado desde criança, né? Então, vendiam bastante. Eu lembro que eles vendiam. Nessa época eu era muito mais ligado em futebol e tal. Era futebol na veia o tempo inteiro. E o que acontece? Eu vi eles passando, vendendo e tal. E aí depois de um tempo, quando eu comecei a me interessar por música, esse meu tio também, isso também teve uma influência também, que eu lembro que uma vez a gente tava falando de corte de cabelo, e aí um dos meus tios falou assim, não, porque tu não deixa teu cabelo igual ao do cara do... Aí ficou sem saber, né? Falar. E eu falando o nome das bandas que eu curtia na época. Aí ele, não, do cara do Oasis. Eu tô falando do Oasis também porque essa semana também foi marcante, além do dia do baterista. O Oasis é a banda que me colocou nessa coisa de gostar de música. Foi a porta de entrada, assim, pra música de forma mais consciente, mais deliberada. Eu falo isso porque eu já falei isso antes também. A influência familiar do meu avô, escutando artistas como Luiz Gonzaga, Reginaldo Rossi, Jackson Pandeiro, tudo isso no meu imaginário, o período junino principalmente, o período carnavalesco, né, os blocos, Alceu Valença, a figura do carnaval, as figuras do carnaval pernambucano, sempre eu carreguei, eu acho que todo mundo carrega sem perceber, né? Eu cito o Oasis por fato de ser uma coisa que eu escolhi, assim, é essa que eu curti, eu tive consciência disso. Também nessa semana do dia do baterista, um show icônico da banda do Oasis foi exibido nos cinemas. Acabei indo os 2 dias, dentre os quais encontrei até que foram bastante especiais, porque eu lembrei do Jade lá de trás. Esse show do Oasis, na verdade, é de 96, eu tinha apenas 7 anos, mas finalmente saiu em mídia para venda, e em comemoração foi para os cinemas também. Então, um dos motivos também que me fez querer gravar esse episódio foi falando das minhas histórias por conta disso também, porque em alguma parte também passa por isso. E eu vou voltar a falar disso daqui a pouco. Mas deixa só terminar esse caso da venda de coisas. Esses conhecidos, eles têm uma banda de hardcore e eles vendiam para poder custear os instrumentos deles. E aí, quando eu comecei essa coisa do corte de cabelo, não sei o que, e tinha baquetes e já me achava o baterista, nessa época, meu tio tinha um amigo que é muito instrumentista, ele até uma época, é pouca gente é afastado, mas uma época ele tinha estúdio e foi uma pessoa interessada, tocou em bandas populares, banda com som mais comercial daqui de Recife. E o amigo dele, esse amigo dele, tinha um outro amigo que era baterista, que é baterista, e que dava aulas numa escola pública nos finais de semana. E esse baterista foi o meu primeiro professor. Pretendo trazer ele aqui também para um episódio. E foi onde eu tive os meus primeiros contatos com aula e tipo, entender o que é ser baterista. De fato, assim, começar a entender mesmo. E não só ver o clipe lá na MTV sem entender nada. E que na verdade naquele tempo eu já estava apaixonado, né? Vinha uma música atrás da outra, um clipe atrás do outro. E eu adorava. Então, esse amigo dele me indicou o professor, onde eu comecei a fazer as aulas. Mas essa época da venda, nesse grupo dos caras que vendiam detergente, que vendiam produtos para poder custear os instrumentos, o irmão dele tocava baixo. O irmão desse amigo do meu tio, que foi quem me indicou o professor, o irmão dele tocava baixo, o irmão mais novo dele tocava na baixo nessa banda. E aí eu ia olhar, se eu não estiver errado, os ensaios eram realizados no espaço, o que era legal, que eles não pagavam estúdio, então podiam trabalhar bem mais. Um sonho, né? Você não ter só as 3 horas que você paga ali. E fui ver o ensaio algumas vezes, né? Esse irmão mais novo dele tocava baixo, e inclusive a gente também é contemporâneo, a gente é quase a mesma idade. A gente cresceu junto também, ele era vizinho do meu avô. E a gente
jogava bola juntos, jogava time de botão e tal. A primeira vez que eu parei pra olhar assim, isso aqui é uma bateria assim que funciona e tal. E nessa época eu tava tocando com um colega também de infância, que ele nem sabia tocar o violão, na verdade, mas ele conseguia colocar dois ou três acordes e conseguia fazer o dedilhado obedientemente. Então a gente foi lá, eu já tinha algumas letras que eu escrevia assim e tal, coisa de final da adolescência ali. E eu lembro que no meio do ensaio deles a gente foi pra lá e chegou lá, o baterista da época, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu lembro que ele foi bem gentil comigo, assim, eu acho que é uma coisa de nós bateristas mesmo, de ser mais pé no chão. Ele olhou pra mim assim e fez, fica à vontade aí, me deu até a baqueta, que eu não tinha nem a baqueta. Eu tinha levado a minha, mas não era a baqueta de verdade. Eu lembro que essa que meu tio fez pra mim, ela era bem mais pesada do que a outra, assim, velho. Tipo, já começa o risco e o erro aí, né? Cheguei lá, a gente tocou essas duas músicas, os caras gostaram, disseram assim, não, é pop, né? Porque era mais calma, uma coisa mais... É uma coisa mais formato canção e menos punk rock, digamos assim. E nisso passou, né? Até alguns desses caras, depois que essa banda se desfez, me chamou pra fazer banda também e tal. Mas não aconteceu. Outro ponto que eu também lembro, de histórias assim, eu lembro que se você escutou o episódio que eu gravei com o Lulu Batera, que foi o episódio anterior a esse, ele é meu conterrâneo de bairro também, além de cidade. Ele morou muito tempo no Alto Santa Isabel. E eu também morei 14 anos lá. Te convido também a escutar esse episódio. Eu falo um pouco disso também nesse episódio. E na época que eu morei nesse bairro, aqui em Recife, eu fui morar numa rua em que o vizinho, ele tinha estudado comigo em escola particular num tempo de ensino médio. Como eu me mudei pra lá, ele me dava as boas-vindas e me chamava pra lá pra rua, pra conhecer os amigos dele e ficar lá na rua, né? Sentado. E aí, uma vez, ele também tinha um amigo, que se tornou um conhecido assim do tempo de escola também. Estava tudo na mesma escola e morava no mesmo bairro. O que acontece? Ele era, não sei se ele é ainda baterista. E ele tocava numa igreja evangélica. Acho que da igreja batista, acredito eu. Do próprio bairro. Às vezes à noite, uma ou duas vezes na semana, eles tinham os ensaios deles, da banda da igreja, né? E aí a gente... Às vezes ele me chamava pra ir pra lá. Bora pra lá, porque tudo era meio que no tom de brincadeira. Vamos pra lá pra gente ficar conversando lá. Tipo, em vez de conversar aqui, conversa lá. E aí ele... Acho que eu fui poucas vezes, mas umas 2 ou 3 vezes ele me chamou. Bora pra lá, eu vou estar lá com a bateria, eu te mostro e tal. Beleza. E aí eu ia. A gente chegava acho que 1 hora, 2 horas antes do ensaio. Então a gente tomava café e saía rápido. Se o ensaio era de 8, digamos, a gente tomava café cedinho e saía pra lá. Eu fui poucas vezes. E aí eu lembro que quando eu sentei, nessa época eu era muito assim. Eu achava que a pessoa tocava com os pés se quisesse. Se conseguisse fazer o que era com os pés e fazer com as mãos, estava valendo. Mas aí chegando lá, quando eu sentei, que eu vi que tinha um bumbo, eu lembro da sensação até hoje, assim, de pisar no bumbo, assim. Poxa, tem um pé também, que, assim, pra mim, assim, algo tão simples, mas que pra mim, eu lembro da sensação de dizer assim, poxa, parece que tem se aberto pra mim, assim, sabe? Uma coisa, um novo mundo, porque eu podia usar os pés e deixar as mãos livres e tal. Mas eu não era muito desenrolado, não. E os caras também que eu ia, esses vizinhos, eles eram mais, assim, eles estavam ali pra fazer o ensaio deles, né, tal. Mas era bom de ver. E aí eu ficava até o final do ensaio, vidrado, pra prestar atenção. E tentar absorver o máximo que eu pudesse. Essa é mais uma história. E nesse contexto eu lembro de histórias aleatórias também. Tipo, por exemplo, eu lembro que nesse tempo das primeiras letras, eu curtia muito jogo de palavras, isso ainda adolescente ainda, coisa que hoje eu já escrevo muito mais, além de baterista, além de músico, profissional de comunicação também, mas eu também sou cronista, escrevo letras de música, escrevo crônicas também, e acho que vem desse tempo também. Para seguir em coisas aleatórias,
Teve uma situação também que eu lembro que acho que até me encorajou também a entender que eu podia fazer isso. Foi uma vez, ainda nesse período com esse amigo que não tocava, mas que eu acabei de contar. Teve uma situação que na casa dele estava tendo uma reforma e por algum motivo estavam despejando muito barro. E ficou tão alto no quintal dele, na parte da frente, que ele botou um plástico. O pai dele botou um plástico. E aí ele tem um violão, hoje ele é uma pessoa que trabalha com som também, aluguel de som, ele já curtia entender de som, amplificador, esse tipo de coisa. E aí ele caseiramente ligou o violão assim elétrico lá no amplificador. Isso era na escadaria, acima na casa do meu avô. E aí ele ligou bem alto, colocou virado pra rua assim. E lá a gente tinha... Ele também era muito engenhoso. Uma vez eu cheguei lá, ele tinha conseguido uns plásticos, fixou com parafuso o plástico na boca de alguns baldes, e a gente tinha uma caixa emprestada, uma caixa de bateria mesmo. E a gente pegou um pedaço de ferro quadrado lá para fazer de prato. E a gente começou a tocar, e isso... Ele tem microfone, colocou o microfone virado para bateria assim precariamente. E do nada começou a chegar gente do fim da rua, começou a subir para olhar o que é isso aí, o que é que tá tendo aí. Gente que a gente nem conhecia. Foi engraçado porque ele também botou no talo, assim. O pessoal que passava embaixo na rua ouvia. Na parte das aulas mesmo, além da João Pernambuco, que eu passei por lá também, mas não tive tanto contato com bateria, porque o início é uma escola que existe aqui em Recife, no bairro da Várzea. No começo é mais flauta doce e tal, e percepção rítmica e melódica. Isso também me ajudou, principalmente na rítmica, né? Mas além dessa, também eu cheguei a ter uma aula numa associação que se chamava ACAAP. Era mais voltada para teatro, para frevo, e tinha também aulas de música. Eu só cheguei a fazer uma aula, lembro bem, não lembro do nome do professor. Eu lembro que ele impunha muita gente a estudar a pinça, tocar com a pinça. E aí eu lembro que um cara que já estava fazendo aula antes de mim dizia: pô, a aula é massa, mas eu saio cheio de dor e tal. Eu achava estranho, assim. Eu acho que até por isso eu não quis mais ir, porque eu disse: poxa, não é pra sentir dor, não. Eu não tô aqui pra sentir dor, não. Então, uma coisa estaria errada. Outra coisa que eu lembro bastante é de tanto ir numa rua típica daqui de Recife, que vende eletrônicos, e tem um setor de instrumentos musicais, que é a Rua da Concórdia, tradicional, aqui do centro. E quantas e tantas vezes eu ia lá só pra comprar baqueta barata, ou então olhar os instrumentos. Eu sempre tive essa percepção também. Não tenho uma grana, mas eu olho coisas na internet, eu vou lá, eu confiro. Eu acho que tem vendedor lá que já se encheu o saco comigo, porque já sabia que eu não ia comprar nada. Eu ficava por lá só piruando, como a gente diz, e até ficava em paz depois, porque eles sabiam que eu não ia comprar nada, então eles me deixavam à vontade, não ficavam em cima de mim. E aí vou entrar agora na questão das aulas, para depois entrar na coisa das bandas. Na minha primeira banda e tal, que eu participei. Na questão das aulas, nessa escola pública onde eu fui, eu lembro que eu cheguei com essas baquetas artesanais, né? E aí a primeira coisa que o professor fez foi: ó, tem que comprar baqueta aí, que não dá, isso aqui, enfim, né? As regras básicas, né? Pra se entender o que é um instrumento, o que é tocar um instrumento. Outra história que eu tenho também, por conta disso, foi aí que eu descobri o quanto é caro o instrumento musical. Porque eu ia, não, isso aqui deve ser R$5 um par, deve ser, sei lá, deve ser barato. É 2 pedacinhos de pau só. Não, tipo, não deve ser. O custo de produção disso não deve ser isso tudo. E aí, quando eu fiquei sabendo dos preços, eu disse: porra, não é tão... Essa escola fica no bairro do Vasco da Gama, que é perto do Alto Santa Isabel, que é perto de casa, é tudo dentro de Casa Amarela. E aí, como é que eu vou comprar? 20 conto um bar de baqueta? Não existe isso. Isso na época era dinheiro. E aí é onde vem outra história, que também se refere a outra pessoa que eu quero trazer aqui para o Repercuta também, até por essa simbologia pessoal minha mesmo, essa relação afetiva minha. Me indicaram, acredito que tenha sido esse mesmo amigo do meu tio que me indicou as aulas, foi o que me indicou essa loja. É uma loja de percussão, que vende instrumentos de percussão, que fica muito próximo de nós aqui, muito próximo aqui, na Avenida Norte, em Recife.
que tinha proposta, acredito eu, ter baixo custo, né? Então eu fui lá e fui procurar se tinha baqueta para bateria. Aí não tinha baqueta para alfaia, baqueta mais voltada para percussão, né? Fui outro dia e aí tinha baquetas para bateria, comprei das mais simples. Comecei minhas aulas, essa loja existe até hoje. Eu tô falando, isso é 2005, 2004, 2005. Eu lembro daquele clima de fim de ano quando eu fui comprar. E essa loja ela fica próximo da região do Morro da Conceição. E para quem não é de Recife, o Morro da Conceição é um bairro vizinho à Casa Amarela. Todo final de ano a gente tem a festa de Nossa Senhora da Conceição, que também eu tenho uma relação afetiva com a festa. Eu ia com a minha mãe, com meu pai, com minha irmã. E eu tenho uma fantasia também, uma relação afetiva com essa festa. Até mais recentemente, já depois de adulto, fui algumas vezes até para reviver o caminho para onde passava e relembrar essas coisas, fazer esse exercício. Enfim, eu tô falando isso porque eu lembro que na época em que eu fui comprar, tava no final do ano, aquele clima, o pessoal pintando as casas, o cheiro de tinta nova e por aí vai. Comprei as baquetas e comecei a ter as aulas. Nas aulas na escola, interessante, eu lembro bem porque havia aula de baixo acústico, aquele baixolão que ficava numa sala no meio, a primeira sala do espaço era mais para flauta e violão. Essa sala realmente era ventilada. A do meio era do baixo e a de trás era uma saleta quente. Eu lembro que era bem quente lá. Tinha uma bateria, que é desse meu primeiro professor, um dos poucos professores que tive, na verdade. A gente tinha as aulas lá. Era uma bateria dele, ele já tinha... Eu vim descobrir muito depois que ele já tinha acabado o vínculo com a escola. Então eu cheguei lá já no fim de tudo e pela generosidade dele, porque ele já tinha acabado o vínculo, mas para não perder os alunos, ele continuou gratuitamente. Só que vários alunos saíram, se retiraram, e eu cheguei nesse vai e vem, né? Eu cheguei e acabei ficando. Lembro até que era praticamente eu e mais outro cara que fazia aula. Esse cara era fãzão de metal, melódico, assim, curtia Dream Theater adoidado. Ele gostava de tocar as coisas mais difíceis. Eu não sei se de fato ele conseguia tocar, mas ele era mais estudioso nas coisas que passavam. Esse professor meu também conseguiu, eu não sei como, não sei onde, mas conseguiu uma espécie de pad pra gente, pra que a gente pudesse estudar em casa. Eu lembro que saiu por R$10 na época, assim, um pad quadradinho, e que eu tenho até hoje, que ele já tinha esse cuidado com a gente de ensinar a gente a parte teórica também, e da importância de estudar em casa, e não só ser no sábado pela manhã. Era uma época em que eu acordava muito cedo no sábado de manhã e ia com toda energia pra lá. Eu voltava mais ou menos meio-dia e tal. E aí eu vou encaixar essa história com outra coisa, que é o começo das primeiras ideias de banda. Sobre a primeira banda, eu lembro que quando eu falei pra você que tive esse tempo aí com um amigo que não tocava direito, que não sabia tocar na verdade, mas que sabia dedilhar e tal. Ficaram duas músicas dessa época e que eu guardei. Se um dia eu vou ter minha banda, eu vou fazer isso. Ensino médio, eu estudava na escola Dom Bosco, aqui do Recife também. Eu fiz amizade com um cara que foi meu amigo durante um bom tempo, durante esse tempo de ensino médio. A gente falando em bandas e aí já começa a entrar a importância, né? Eu já curtia muito MTV, consumia muito, eu tinha descoberto, enfim, naquela época eu ouvia muito Oasis, eram os Foo Fighters, eu adorava, Aerosmith, estava ouvindo muito. Aerosmith inclusive vinha de uma época que eu curtia muitas baladas dos anos 90 por conta do rádio. Eu também adorava radinho de pilha, ganhava rádio de pilha nos meus aniversários, pedia rádio de pilha e tocavam muitas baladas do Aerosmith dos anos 90, né? O Audioslave estava surgindo, eu gostava muito, também achava. E eu também curtia de bandas que eu sabia que eu era capaz de tocar. Isso também me incentivava, né? Então, poxa, eles são mais ou menos como eu sou, sabe? Eu sou que nem eles, então eu ouvia música, eu consigo fazer isso na bateria. E por aí ia. O Coldplay também estava na época daquele álbum A Rush of Blood to the Head,
Adorava aquele álbum, até hoje adoro. Tenho uma relação bastante forte com aquele álbum. E enfim, nessa época de escola eu fiz amizade com esse cara. E ele me disse assim, olha, eu conheço um cara que toca guitarra bem, vamos lá na casa dele e tal. Quando a gente chegou lá, eu vi que era um cara que eu estudava há muito tempo, um grande amigo. Se eu posso citar o nome, Jonas Oliveira. Estudei com ele de infância, o que foi interessante, porque assim que eu cheguei lá, eu disse, pô, esse cara não vai dar certo não. Porque eu lembro que quando a gente era criança, ele brigava muito tempo de escola. E eu sempre fui um cara muito bobão em tempo de escola, de criança mesmo, assim. Nunca fui de briga em escola nem nada. E ele era de briga, eu disse, porra, esse cara não vai dar certo aqui, não vai dar em nada isso aqui. E foi o inverso, o cara tava totalmente diferente e tal. E tocando muito, até hoje toca muito. Compus algumas músicas com ele, que existem até hoje essas músicas. Espero um dia colocar elas no mundo também. E a minha primeira banda era uma banda que eu não tinha bateria. O que eu tô querendo dizer é que todos os dias, religiosamente, a gente largava da escola, fim de tarde, comprava um lanche, alguma coisa, às vezes não tinha lanche, deixava pra comer em casa mesmo. E íamos todos os dias pra lá, pra casa do Jonas. Posteriormente o irmão dele também entrou na banda. E aí, religiosamente, todos os dias eu ia pra casa dele, a gente ia pra casa dele pra ensaiar. E ele tinha violão e tal. O outro cantava e eu simulava a bateria num caderno, assim, virava o caderno ao contrário, tentava fazer. Eu lembro que o aro do caderno era como se fosse prato, era o que era mais pra condução. E ficava tentando percutir ali, na verdade, no caderno. Depois de um tempo, já com essa ideia... Eu peguei essa ideia lá dos detergentes, eu vi os caras vendendo produtos, e disse, a gente pode fazer isso para comprar o instrumento também. E um dos caras da banda, ele desenhava, ele era muito bom de desenho. E ele fazia desenhos para festa de criança, aniversário, para a pessoa botar na parede. Isso é uma época em que a indústria do aniversário ainda não era tão forte assim, do jeito que é hoje. Tem festa pra tudo, né? Pra 3 meses, pra revelação, festa da festa, pré-festa e o capital em cima. Não liguem, pessoal, se vocês estiverem escutando aqui, eu tô gravando de casa esse episódio. E tem um cachorrinho aqui fazendo barulho. Acho que ele quer participar também do episódio. Acho que ele tem algo a dizer, mas vamos em frente. E nisso a gente juntou dinheiro até pra comprar uma guitarra e tal. E só que essa banda a gente muito garoto ainda também, todos os dias a gente ensaiava. Até inclusive teve uma situação que um outro tio meu, não esse artesão, mas o irmão dele, viu potencial na banda, ele queria dar um de produtor da banda, ele organizava muita festa, então ele achava que dava pra fazer produção, aquela coisa bem de boa intenção mesmo. A gente fez até alguns ensaios pra ele ver, a gente juntou dinheiro, comprou uma panderola e tal. Influência também do Oasis, Julian Gallagher usa panderola e por aí vai, né? A própria Nação Zumbi também tinha. Eu já era ligado em percussão também nessa época. Esse meu tio artesão, ele fazia cursinho para vestibular. E às vezes eu tava na casa do meu avô e ele deixava o som rolando e ia embora. Deixava muito na rádio universitária, ou então até algum CD, ou a MTV ligada na televisão. E aí rolava bastante Nação Zumbi. Ele ouvia muito da Lama ao Caos, o álbum clássico da Nação, e já tinha percussão. Aí eu lembrei da panderola, liga uma coisa com a outra. Enfim, eu juntava tudo, na minha cabeça eu juntava tudo. A Nação tem panderola, o Oasis tem panderola, eu vou comprar uma também, enfim. Tem panderola vermelha, eu lembro, na época, depois a gente vendeu. E aí a gente passou acho que mais de um ano nessa, e acabou que a gente não levou pra frente, né? Era coisa de criança mesmo, uma hora começou a aparecer, e assim, era uma coisa muito presa também à época da escola. Então, quando termina ali, 2006 eu termino o ensino médio, fica aquela coisa, e aí agora? Acabou a escola, e aí, vai arrumar emprego? Como é que vai ser isso aí? Estudar música é caro, e a gente não levou pra frente. A banda, eu lembro que eu dei nome à banda, inclusive a banda se chamava Neômicos. Eu tirei esse nome, acho que na época, de neon mesmo, de luz, de coisa de luz, psicodelia. E eu nem lembro o restante do nome do que vinha. Era da palavra anímico, que eu achei a palavra anímico em algum lugar. Deixa eu até procurar aqui o significado da palavra anímico, eu não vou lembrar. Não lembro de cara não vou mentir. Era como se fosse luzes. Na minha cabeça era como se fosse luzes anímicas. E anímicos e anímico era uma palavra interessante pra mim. Deixa eu acessar aqui o notebook.
Engraçado como é que eu lembrei disso agora. Eu achava que não lembraria disso. Enfim, o notebook não quer abrir. Mas era isso, o nome vinha disso o nome. Final do ensino médio, a gente encerrou as, entre aspas, atividades. Cada um foi pro seu lado. Coisa mais normal do mundo. E aí eu já também tinha, eu lembro que na época acabou esse ciclo. E coincidentemente o professor que me dava aula também teve que encerrar as atividades dele lá. Eu lembro que na saída, nos últimos dias, disse, olha gente, vocês já estão... Pra quem tinha ficado, né? Era eu e esse cara que curtia o metal. Tinha uma menina também. Ela era mais voltada, até a estética dela era curtir mais a coisa do emocore, pop punk, que tava muito em alta também, tava começando a aparecer e tal. E tinha mais um rapaz que também ele não ia sempre, mas é um cara bem legal, um cara, até o pessoal dizia assim que ele costumava, que era interessante que ele fosse, porque ocupava a cabeça dele e tal, era bem inocente, ele é o tipo de pessoa que não vê maldade em ninguém. Foi assim que aconteceu. E no final, quando o professor teve que encerrar as atividades, ele chegou a dizer assim pra gente, olha, vocês já estão capazes, vocês já podem procurar banda aí, tá? Vocês já podem fazer isso aí, pode ficar tranquilo. Assim, o que vocês aprenderam aqui já é de vocês e vocês podem levar pra frente, já podem procurar bandas. A palavra anímico, eu gostei disso porque era relativo ao próprio da alma. Então, era como se fosse luz da alma, né? Uma coisa desse tipo também, por isso que eu escolhi esse nome, né? Ômicos, porque eu também queria passar a ideia de autenticidade. Nessa época de escola, eu lembro que, às vezes, esse período da escola Dom Bosco é o período que eu comecei a ficar um pouco mais... A minha autoestima pra tocar, pra compor banda era maior. E aí houveram alguns eventos. E essa escola, ela fica de frente para um parque histórico que tem aqui, que se chama Sítio da Trindade. Lá também havia aula de capoeira, aula de circo, e tinha uma parte lá que era um setor onde tinha acesso à internet, então isso também me ajudou bastante. Eu ia, era gratuito, e você podia agendar lá, quase ninguém ia, eu passava a noite por lá, às vezes chegava em casa bem mais tarde, passava a noite acessando a internet e vendo vídeo de bateria, tudo voltado a isso, tudo que eu podia absorver eu fazia. Revistas eu não peguei esse tempo, uma ou outra chegava na mão assim, alguns sebos eu via o pessoal com a Modern Drum, a batera e tal, e tive até alguns um tempo, mas depois eu nem sei o fim que teve. Também falando de revista, mas era voltado mais para música no geral. No caminho para a escola também era um caminho legal, porque no caminho da escola, e lá ia eu, caracterizado, né, para mostrar para o mundo a transformação que estava acontecendo comigo. Eu estava curtindo música, estava cada vez mais integrado. Num caminho tem um sebo, que até hoje existe, que era um centro comercial em Casa Amarela, que tinha revistas antigas, e a gente ia muito para lá para ler, revista Bis, e tinha matérias falando de bateria também. Eu curtia muito, assim, falando de bateria, falando de música de forma geral. E me faz lembrar também a biblioteca do Sesc de Casa Amarela, que eu também ia bastante. E lá eram as revistas mais atuais. Era o contraste, porque lá tinha assinatura, né? Então lá eu lia as atuais, e no sebo eu lia as antigas. Gostava de fazer essa combinação, e lembrava de coisas que eu tinha visto na MTV e ia absorvendo ali, né? Ia pegando mais informação. Isso além das lan houses, é claro que eu também ia. Tipo, a lan house pra mim, eu lembro que a galera era jogando Counter-Strike do meu lado, ou do bate-papo, do UOL, ou no Orkut.
E eu era o YouTube. Tipo Lan House pra mim era o YouTube o tempo inteiro. Aí tem a Lan House que dava o direito de você baixar vídeo, gravar em DVD, enfim. Era uma festa e muita coisa de bateria veio através disso também. No Dom Bosco, nessa escola, eu lembro que um amigo também que é engraçado. Hoje eu tô aqui produzindo podcast, é um cara que é referência em podcast no Brasil. Posso citar o nome dele também, Thiago Miro, um amigo dessa época. E que também nessa época de faculdade, que eu vou falar mais na frente, ele já produzia podcast, me chamava, eu era muito preso ao rádio. E era um cara que me deu um apelido lá na escola por conta dessa tentativa de visual, de me colocar nessa tribo. Ele me dava o apelido de John Lennon e isso pegou na escola toda. Enfim, era engraçado essa coisa. Às vezes o pessoal de outras escolas apareciam lá. Quem é fulano? Quem é o menino que parece aqui? Era engraçado. E tinha os eventos que aconteciam também na escola. Que teve um evento com banda e tudo também. E eu sempre tava lá pra ver e pra prestigiar. Assim, e antes de passar para as bandas, deixa eu completar só aqui. Eu lembro que por algum motivo, eu sempre ganhei roupas usadas dos meus tios, dos meus primos e nunca tive problema com isso. Enfim, mudava o guarda-roupa ou então tinha roupa que não dava mais neles, mas que dava para usar ainda, que eles me passavam e eu usava. E nessa coisa, minha tia às vezes mandava roupas também, que ela conseguia. Por algum motivo, apareceu uma camisa preta, hein, lá em casa, com o nome Zildjian bem grande na frente. É uma pena que eu não tenha mais essa camisa. E na época eu achava que era uma banda de rock, achava que era preta. Eu não usava preto nessa época. Isso na época, né? E aí essa camisa apareceu e eu usava com maior orgulho e tal. Eu lembro que a marca Zildjian, ela ficava em alto relevo, assim, o nome branco, uma camisa preta. Meio folgada pra mim, eu era magro. Ainda sou magro, mas era mais. E por algum motivo eu usava ela. E do mesmo jeito em que ela apareceu em casa, ela sumiu também. Acabou ficando aquela marca. Eu lembro que eu curtia muito a logo, a fonte da logo. E usava bastante, eu usava com maior orgulho essa camisa. Pra mim era uma camisa de banda de rock, assim. Eu vou mostrar pro mundo que eu curto rock e tal. Era essa minha linha de banda. Lembro também que em uma escola que eu estudei, nessa época o pessoal curtia muito new metal. Tinha um cara lá na escola que ele curtia muito. Enfim, essa época é a época do auge do Linkin Park, do Slipknot, Marilyn Manson causando. Eu lembro que tinha um cara na escola que ia pintado a lá Marilyn Manson. Até vi ele um dia desse aqui no bar e tal. Não curto mais música nem nada. Ele não parece uma pessoa que curta rock mais não, sabe? E que nem curta música, na verdade. E aí eu lembro que eu comprei a camisa do Oasis, eu tinha maior vergonha de usar, assim, não, porque eu achava que quanto mais pesado, mais rock era, né? Aquela coisa toda. E eu não sei nem porque que eu tô falando disso agora, que eu tenho que falar das histórias da bateria, que é o que eu vou falar agora. Outra surpresa também, nesse meio tempo, que tem a ver com Everton também, que é baixista da Grande Angular, grande amigo. A gente também chegou a tentar refazer covers e tal um tempo por diversão, e a gente fez um outro amigo que foi o Wellington Corrêa. Hoje ele é muito mais voltado para capoeira, mas na época ele sabia tudo de solo, era um guitarrista solo muito bom e dava até um frescor numa época em que não tava meio no limbo com banda, e era muito legal. Experiência legal também eu tenho no Museu da Abolição, um museu histórico aqui de Recife, na zona central. E lá tinha havia um estúdio. E várias vezes a gente ia pra lá, era gratuito. A gente passava uma tarde lá ensaiando. Quase ninguém usava o espaço. E a gente passava a tarde também tentando tirar música. E Everton Cosme também participava. E outros amigos também foram. Aquela coisa, né? Sem um real no bolso. Não que hoje tenha muito, né? Mas era coisa de você pegar um ônibus, levar os pratos, passava a tarde inteira, levava um lanche, voltava pra casa feliz. E tava tudo bem. E
nessas tocadas, tudo, também tive experiências interessantes. Tipo, desde, por exemplo, tocar numa bateria Pinguim, que eu sempre, desde que comecei a tocar, aquela sombra da história, né, da empresa. E tive a oportunidade de tocar numa. Também já toquei com caixa, enfim, já fiz show com caixa sem esteira, que era caixa de efeito praticamente, mas fiz do mesmo jeito. Bastante situações que a gente tem que encarar, assim, principalmente sendo músico independente. Chegamos em 2000 e... Enfim, encerrou essa fase, 2006. Não lembro se 2007 ou 2008. Orkut rolando. Tinha os grupos, as comunidades. E eu disse, pô, é uma chance de eu entrar em... Eu conhecer gente que também curte. Como eu falei do Oasis, né? Eu já posso tocar essas músicas aqui já. Com certeza já posso fazer isso. E aí tem um grupo lá ia dizer Facebook, era Orkut. Oasis Cover procurando baterista. Eu disse, poxa, eu vou lá. E foi lá que eu fiz algumas amizades, algumas das quais Everton Cosme, baixista, grande amigo que toca comigo na Grande Angular, uma das minhas bandas até hoje. A gente tocou esse tempo e não tocou mais, e depois a gente voltou a compor banda junto. Aliás, a gente até tocou algumas coisas que eu vou falar mais na frente. Eu lembro que no bairro da Madalena, aqui em Recife, a gente marcou um ensaio, aqueles ensaios domingo de manhã, que é coisa que hoje eu me recuso a fazer, porque eu associei isso a bater uma pelada. E no domingo de manhã de chuva, debaixo de chuva, eu lembro que tava rolando uma corrida de Fórmula 1 até. Eu amo também automobilismo, Fórmula 1 esporte. Cheguei lá na maior felicidade e não tinha pratos, eu lembro. E alguns pratos de latão. Quem me passou foi esse amigo do meu tio, esse cara que eu falei que ele foi responsável, né, por me indicar onde tinha aula, me indicar o professor. E também ele deixou uns pratos assim de latão que eu podia usar à vontade. Eu lembro até hoje que eu fui buscar numa rua. Cheguei lá pra buscar, não, tem uns pratos, né? Ele vai me dar uns pratos. Me dá prato, né? A cabeça do ser humano. Cheguei lá e uns pratos de latão assim e tal. Estilo esses que vem na bateria, quando você compra a bateria. A irmã dele me entregou num saco plástico assim, eu lembro, no chimbal. Pô, mas só tem isso aqui, como é que eu vou fazer? Mas é dado, né? É igual a roupa dada lá. Vamos lá, eu vou seguir. Aí levei os pratos e foi o que me serviu pra tocar nessa banda cover do Oasis que se chamava Tears. E fiz já algumas amizades. A gente tocava religiosamente todo domingo. E foi interessante aquela época porque foi importante pra mim, pra que eu entendesse que eu tava em algum caminho. Eu poderia, isso era pra mim. Porque até essa dúvida você tem. Às vezes você curte uma coisa. Eu sinto isso até hoje, às vezes, com muita gente que se mete a fazer coisas que eles são entusiastas. Eles não são daquilo ali. Eles meio que confundem o nível de envolvimento. Uma coisa é você gostar, outra coisa é você entender que você é pra aquilo mesmo. E essa parte foi interessante pra eu entender que eu podia fazer, né? O que acontece? Era um estúdio, se chamava Estúdio Mais. A gente ensaiava bastante na Encruzilhada. E antes dessa época do Estúdio Mais, no bairro da Madalena, esses primeiros ensaios que eu tô falando aí, era um estúdio que eu não vou lembrar o nome dele. Não sei se era Estúdio Madalena, bem previsível o nome, né? Mas era um estúdio que ele também tinha pratos lá e eles alugavam. Então eu alugava o ataque e a condução. Não vou lembrar nem o que era de marca. E eu levava meu chimbal de latão pra tocar. E a gente passava a manhã toda tentando fazer alguma coisa, tentando fazer música, né? E aí fazia um setlist gigante de músicas do Oasis e tal. E ficava tocando e saía de lá suado perto do almoço e é isso. Shows eu não ia muito. Shows independentes, que eu vou falar disso mais na frente.
teve uma situação interessante, porque esse dono do estúdio dessa época, ele tinha muita necessidade, ele fazia questão da gente pagar logo no início. E muitas vezes a gente chegava lá, ele estava meio afetado, a gente não entendia bem o que era. E chegava lá, ele meio que gritando assim, não, se você puder pagar logo e tal. E a gente não sabia o que ele ia fazer com o dinheiro, ele meio com os olhos desbugalhados assim e tal. E aí eu lembro que eu tava montando os pratos e tal. E começou uma discussão assim, era ele insistindo para que a gente pagasse logo. A gente disse que o dinheiro tava pegado, foi algo desse tipo assim, e ele não gostou porque tava pegado e tal, absurdo, não sei o que. Era um estúdio que era na casa dele assim, era um espaço ao lado da casa dele, no mesmo terreno. E aí começou a discussão, e aí ele começou a dizer que o cara lá não sabia cantar, não, porque eu já recebi muito artista aqui bom, vocês é que não sabem cantar e tal. Eu já recebi artistas como Marrom Brasileiro, Almir Rush e tal, que são artistas locais aqui de Recife, aqui em Pernambuco, e que localmente eles são consagradíssimos, né? Então ele usou essa... Eu sei que a gente não ensaiou, e como é que a gente foi buscar um outro estúdio para ensaiar? Aí lá foi um dos caras da banda, tinha carro, e a gente ficou rodando Recife um domingo de manhã, vazio, aquela... Eu lembro que o estúdio era perto do mercado público da Madalena, e tinha muita gente almoçando, o pessoal relaxando, e a gente correndo para um lugar para fazer o show da gente. E aí a gente achou esse estúdio, o Estúdio Mais, que eu falei, tinha vaga, e a gente ensaiou lá. Tem até vídeos dessa época no YouTube também. Eu gosto de guardar essas coisas também. E essa foi uma história interessante dessa época da Chase. Também com a Chase, o que é que acontece? A gente gravava, aquela inocência, a gente gravava o vídeo com câmera digital, aquelas Cybershot da época, e a gente pegava o áudio daquela câmera, gravava num CD e enviava pro pessoal que fazia eventos independentes e tal. E claro que nunca rolou, né? Também na época eu lembro que apareceu um show num bar aqui em Recife, não sei se existe ainda, mas para quem é daqui vai lembrar, Capibar. Era um bar que ele fica nas margens do rio Capibaribe aqui, e a decoração do bar ela era toda com detritos, objetos, lixo que passava no rio, eles tiravam e decoravam o lugar. Eu lembro que nesse dia também tava tendo um jogo do Brasil, foi alguma final de Copa das Confederações assim. Eu acho que isso é 2009. Eu acho que isso é 2009. E aí eu em casa, ainda tava dividido, esperei o jogo acabar, era pra chegar lá umas 4 horas da tarde, eu cheguei 3 horas depois, já à noitinha, e acabou que o show nem rolou, porque havia uma promessa de que não, vai vir alguém pra trazer uma bateria, pra trazer um equipamento, e eu cheguei lá tarde já, meus amigos já estavam lá, há muito tempo, tudo arrumado, vestido de rockstar, e não rolou esse show. Eu lembro que eu voltei pra casa e nem rolou, porque não tinha ninguém no bar, parecia um negócio que não foi divulgado, assim, pra falar a verdade. Sobre a Chase eu acho que é isso, essa época, e aí era legal, porque também é uma época que, como é que eu ensaiava? As minhas baquetas que eu tinha comprado, e fez muita diferença pra mim, até postei um dia desse, me referindo ao Oasis, porque eu pegava a playlist, botava bem alto no CD em casa e ficava ensaiando no sofá de casa. Então a caixa era a minha perna direita era a caixa, que ficava vermelha de tanto eu bater. O chimbal era imaginário no ar, né? E do lado o sofá era os tons, né? Meu pai até não gostava, porque ia quebrar o sofá, ia machucar o sofá, enfim. Era um sofá de lona, um sofá azul, lembro até hoje. E o pedal eu colocava as duas sandálias no chão e ficava pisando em cima da sandália para ter um mínimo de contato assim, né, com o chão. Sobre a Chase é isso, dessa época. Eu vou seguir em frente agora com outras histórias com outras bandas.
continuando com as minhas histórias de bateria. Após essas duas experiências, né? Neômicos, a própria Chase, a cover, eu toquei numa outra banda. E aí já era autoral. E o primeiro show que eu... Show mesmo que eu fiz foi com essa banda. Num evento em 2010. E o nome era Global Battle of the Bands, que era o GBOB, chamado na época, num bar chamado Burburinho. Era uma seletiva, cada banda tocava 2 músicas ou 10 minutos, se eu não estiver errado. E havia aquela promessa da banda que ganhasse ia tocar na Malásia pra terminar pra fechar um show pra uma banda, ou abrir um show pra uma banda. A gente foi lá e tocou 2 músicas, lembro bem. Como de costume, eu mal me ouvi, mal me escutei, tinha bastante bandas lá, então imagina a zona que era 10 minutos pra cada banda, tendo, sei lá, 30 bandas, tá entendendo? Pra competir. Lembro que tinha banda de reggae, tinha banda de metal, tinha banda de emocore, banda pop lá. Tinha muita banda na época, eu lembro que tinha muita banda independente, ou nos moldes do Linkin Park, ou nos moldes dos Los Hermanos. E foi um show que, enfim, fiz. Foi meu primeiro contato com o palco, assim. Era um show que tinha gente mesmo, de fato. Enfim, ficou, né? Isso 2010. Lembro que nessa época tava rolando muito, eu tava escutando muito o Arctic Monkeys. Tava gostando muito dos álbuns deles. É mais uma referência que eu lembro aqui. A banda se chamava Divan Moderno, era em referência... Os integrantes curtiam muito o Freud, a literatura freudiana. Tentava trazer nas letras e na vibe alguma coisa mais reflexiva. Enfim, era mais ou menos nessa pegada. E com essa banda de Divan Moderna eu passei um bom tempo ensaiando com eles. Ensaiava muito, até postei também recentemente uma foto num estúdio que tinha. E foi onde eu comecei a comprar meus primeiros pratos e tal. Havia uma loja que era... Eu não lembro o nome, mas ela era... Quem dirigia a loja era o Washington, que é conhecidíssimo também aqui da cena de metal. E ele tinha um estúdio e tinha uma loja. Ele fazia negócios, né, com instrumentos usados e tal. E aí eu comprei prato de ataque, prato de percussão. Um desses pratos eu ainda tô com ele. Eu gosto de guardar para ter a lembrança do momento, da época e tal. E a gente ensaiava muito lá. Eu lembro que na época também o pessoal brincava, porque era um estúdio bastante simples. Eu lembro que o pessoal brincava dizendo assim que é o estúdio antitetânico. O pessoal dizia que era tudo enferrujado e tal. Mas eu toquei bastante lá. Ensaiava bastante lá. E o Washington sempre atendeu a gente muito bem, assim. Apesar de ser garoto, não tinha aquela coisa, os garotos que não entendem das coisas, não. Ele sempre tratava a gente bem. E até mais recentemente, acho que uns 2 anos para trás, eu revi ele na rua e até pude trocar uma ideia com ele também, explicando como foi o fim da loja, o fim do estúdio e tal. Interessante. E aí, para falar disso, da parte dos shows, né? O que acontece? Alguns shows que fiz. Eu lembro de um show na Rua da Moeda, um domingo de tarde. Recife Antigo vazio. E o negócio só começava a esquentar no fim da tarde, né? E só que nessa banda que eu tocava, o vocalista e líder, né? É muito metódico e tal, dizendo, vamos chegar cedo e tal. E a gente chegou antes. A gente chegou tão cedo que a casa tava fechada, debaixo de sol, assim. Calça comprida, vestido de preto, num sol de Recife. Não tinha ninguém lá. E o negócio só começava... tanto é que os bares dos arredores estavam tudo fechado ainda. Não tinha ninguém ainda em mesa. Ninguém mesmo. Porque o negócio esquentava mais pro final da tarde. Mas a gente chegou lá cedo e fizemos esse show. Até tinha mais alguns amigos que foram. Eu lembro que meu tio foi, minha irmã foi, minha namorada foi na época. E a gente fez um show, ainda tava de dia. Foi uma das primeiras bandas. E aqueles casarões que a gente tem aqui em Recife, que tem muito casarão abandonado ainda, né, que tá para alugar e tal. Então o pessoal alugava em função desse show específico, desse festival. Produtores independentes, né?
E as bandas tinham que é uma coisa clássica, né? Cada banda recebia um número X de ingressos e tinha que vender esse número para poder custear o show, né? E com a Diva Moderna eu tenho mais histórias assim também. Lembrei também de outra história que ainda nessa fase Neômicos que eu falei anteriormente, tinha um estúdio aqui no bairro do Vasco da Gama, também próximo, a gente ensaiar lá. E era um estúdio que era você vinha numa rua que já era estreita e você entrava numa rua que era mais estreita ainda, que dava numa escadaria. O pessoal chamava de o pessoal chamava de Estúdio de Jesus, porque se eu não me engano esse estúdio, o dono dele se chamava Jesus. Só que a gente dizia que era Jesus porque a gente dizia que tem que pedir para Jesus acudir quando você estivesse lá dentro, porque você não conseguiria fazer nada. E eu lembro de coisas engraçadas do tipo, às vezes a gente ia tocar, Jonas, esse amigo meu, e às vezes a gente ia tocar e um dos caras que ia cantar, é uma coisa que eu acho engraçada até hoje, mas não tem graça. Levava choque na boca quando encostava no microfone. Enfim, a bateria é um instrumento orgânico, né? Eu dizia que besteira, vamos lá, pô, é rock. Acho que ela tá ficando doida, eu levei um choque na boca, pô, e tal. E fui poucas vezes nesse, porque só, como o próprio nome diz, só Jesus mesmo, né? Eu lembro que tinha, assim, quem costumava ir eram bandas evangélicas, pessoal da igreja e tal. E era bem simples o estúdio, inclusive. Outro show, e aí a gente já tá falando do começo da década, tá? Aí virou a década 2011 pra frente. A gente começou a fazer alguns shows. Só aparecer shows pra fazer. Sempre nesse caráter independente. Nesse meio tempo apareceu uma oportunidade. Sempre o vocalista delimitava, que foi minha primeira viagem para tocar fora do estado. A gente também deu entrevista para programa de rádio independente, programas voltados para rádio web, no comecinho da rádio web, aquela ideia de rádio web e tal, rádio web ou rádio na web, que era uma coisa. E apareceu, não sei se vocês lembram, não sei na sua cidade se havia eventos assim também, havia um ciclo de shows. Era um festival que ele corria o Brasil inteiro nessa época, mais pro lado do rock, né? E da música pop. A gente tinha o Fora do Eixo, depois deu todo um rolo depois e se desfez, que era como se fosse uma grande produtora, um grande selo que organizavam os eventos Brasil afora. Havia também a Abrafim, que foi mais uma iniciativa independente, era a Associação Brasileira de Festivais Independentes. Eu lembro que eu ficava catando coisas assim pra saber onde a gente podia tocar, e esse vocalista da banda apareceu do nada com a ideia, olha, apareceu o Grito Rock, que haveria o Grito Rock em todo o Brasil. Então tinha Grito Rock São Paulo, então tinha Grito Rock em todo o Brasil. Então aqui mesmo tinha Grito Rock Olinda, Grito Rock Recife, cada cidade tinha uma organização. Era até pretensiosa a coisa, né? De ser tão tão específico. Pensando assim agora, era mais fácil fazer um Grito Rock Pernambuco, né? Alguma coisa assim, para juntar forças, mas enfim. E aí esse vocalista apareceu, e aí o vocalista apareceu com a ideia, né? Vamos lá, apareceu o Grito Rock São Paulo pra gente fazer. Mas que Grito Rock São Paulo e tal? Não, arrumei, me chamaram, a gente não pode deixar de ir. Só não tem passagem, mas ainda tudo na mão. Eu disse, porra, só não tem a passagem, é mais caro. E a gente também entendia, né, que era uma coisa independente e tal. E, enfim, bateram o pé e até confesso que no começo eu recuei, mas depois eu disse, porra, vai valer a pena. E aí lá fomos nós pro Grito Rock São Caetano do Sul, em São Paulo. A gente foi em 2011. E aí dava pra fazer um episódio só falando desse tempo aí. Mas enfim, eu lembro da gente indo num shopping aqui em Recife, comprando as passagens, numa agência. Essa coisa de comprar pela internet ainda não era do jeito que é hoje, então as pessoas ainda iam lá com dinheiro, com cartão de crédito, passava a passagem lá, comprava passagem. E lá fomos nós, de madrugada, pegar voo noturno, que é mais barato. Chegamos lá de manhã, aeroporto de Guarulhos, acredito eu, e tinha um cara para levar a gente
para o lugar onde a gente ia ficar alojado antes de tocar. E a gente foi bastante respeitado, assim, os caras não, de Recife, havia até hoje, assim, essa alusão ao Mangue Beat, à história que os caras construíram. E eu senti essa coisa, não, os caras são de Recife, então vamos lá e tal. E tinha um cara que pegou a gente lá no aeroporto, e foi onde eu percebi o tamanho de São Paulo, assim, porque ele chegou pra buscar a gente de carro. Não, a gente já vai chegar já já. 1h30 a gente tá lá. Aí eu pensando no caso, porra, 1h30, velho. Chegando lá, ele deixou a gente na casa dele. Na verdade, ele tinha que trabalhar, mas pegou a banda e deixou a gente lá na maior confiança, cara. Botar 4 caras que vocês não conheciam dentro da sua casa. Eu lembro que ele era produtor, independente. E nessa época, eu lembro que... Isso é governo PT, né? Isso é 2010. A Petrobras estava financiando muito a produção independente. Eu lembro que na casa dele tinha uns CDs que eram livros CDs. Era um livrinho que vinha com CD no encarte. Semelhante ao que se vendia em banca de revista, por exemplo. E tinha as edições dos festivais anteriores. E eu até ganhei um exemplar muito bem feito. Tinha um CDzinho com as músicas, uma coletânea. Infelizmente no ano em que a gente foi não havia verba para isso, mas tinha sobrado dos anos anteriores. Fomos tocar, o lugar era pequeno. Tinha um primeiro andar também, onde ficava o pessoal em cima olhando, e tinha um terraço também, onde até tem um coletivo lá. Acho que na época se chamava Coletivo Marte. Nessa época muita gente fazia cobertura de festivais independentes, assim. Havia um certo estímulo para isso, assim. O pessoal que ficava ao redor das bandas, né? A gente deu até entrevista para isso. E o show, eu lembro do show que foi para quase ninguém. A gente foi uma das primeiras bandas da noite. Eram 3 dias de festival. Acho que a gente abriu o segundo dia, se não me engano. E a gente nem ficou pro outro dia. Eu lembro que a gente tocou, velho. E aquela coisa, né? Falando da bateria especificamente. Tocando, sem ter muito controle de chimbal, tudo muito alto, dinâmica quase zero, tudo lá em cima, quase saturando, porque o guitarrista também gostava muito de usar a guitarra no talo, perdia a noção. E eu lembro que até na época a gente, quando voltou, não ficou satisfeito com o show, não. Disse, porra, não foi bom não, isso aqui não passou uma boa impressão não e tal. Eu lembro que a gente voltou, mas a banda continuou, né? Não, a gente tocou, e aí eu vou ser pelo menos tolerado aqui, né? Outro show que a gente fez também foi um pocket na livraria Saraiva, de um shopping aqui em Recife. Só usei panderola mesmo. Enfim, era doideira, assim, era coisa, não, vamos lá. Quero fazer e vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer, sabe? Era basicamente isso, assim, era nesse ritmo. Continuando nessa pegada, né? Das bandas. Eu continuei procurando banda, querendo tocar e tal, curioso. E foi a época também das lan houses, vivia muito em lan house e tal. Passava o dia na lan house procurando banda. Era o que eu fazia o tempo todo. Vendo o clipe, era uma tentativa de continuação da MTV, digamos assim. E aí, o que é que acontece? Outra história interessante, com essa mesma banda, a gente tocamos em Fortaleza. Mais um desses eventos que o vocalista arrumou, assim, ó, vamos lá, que vai dar tudo certo, vai ter gente lá, vai ter banda lá, vamos embora. E aí, nessa época, eu tinha saído da banda. Os caras disseram assim, Jari, continua aí, pelo menos até a gente achar outro baterista e tal. Ah, sim, antes disso tem a gravação, né? Ele gravou um EP, gravou 3 músicas. E foi minha primeira experiência em estúdio mesmo. Sem metrônomo, eu usei um guia só de guitarra. Uma guia que tava no metrônomo, acredito eu, não lembro. E... Eu gravei de primeira, assim, eu lembro que eu cheguei, em 20 minutos eu gravei as 3 músicas, foi super rápido. Um estúdio que tem em Recife aqui, que eu também falei sobre ele no estúdio, no episódio com o Lulu Batera. Estúdio Barulho aqui em Recife. A gente gravou lá.
Gravamos um clipe também na época. Eu lembro que o Estúdio 1 em Olinda, que ficou até legal, foi uma fase legal, assim, uma fase que eu tava acreditando mais no que eu tava fazendo. Além disso, também teve um tempo que eu tenho que lembrar, e aí eu resolvi sair da banda, porque eu não tava nessa fase. É que eu saí da banda e os caras disseram assim, não, já fica na banda aí até a gente arrumar alguém e tal. E apareceu essa oportunidade de Fortaleza, aí eu acabei indo, sem o custo, eles custearam lá e eu fui. Uma história engraçada, porque a gente foi de avião. Eu lembro que tinha aquela Webjet, não existe mais a empresa. Chegando lá era num bar, adoro Fortaleza, assim, de frente pra praia de Iracema. E na mesma época, nos mesmos dias, estava acontecendo o Feira da Música, que era no Dragão do Mar, que é um centro de convenções, né? Que fica ali na orla de Fortaleza. E chegando lá, tinha muita gente ao redor, aquele clima de festa, muita gente indo pra lá. Algumas bandas pernambucanas estavam lá também tocando. E eu pensei, porra, vai ser massa, né? Acontece que a gente vai fazer o show, é nesse bar, que é próximo. E tinha muita banda diferente da gente, assim, era muita banda voltada pra metal novamente. Metal, hardcore, tinha gente que tocava até mascarado lá e tal. Acabou que a gente tocou e aquele problema sempre do baterista, né? Aquele problema de arrumar ferragem. Não, vai ter lá. Precisa trazer que vai ter lá. Então não precisa despachar bagagem não. Vamos embora. Só com os pratos e a roupa, mochila e vamos embora. Chega lá, tem aquele ruído, o cara não quer emprestar instrumento, ele também tá certo, mas o produtor disse que teria e tal, o produtor do evento, fica aquele ruído. Acabou que a gente tocou. E essa é uma situação engraçada, porque a gente não terminou o show inteiro. No meio, antes do fim do show, a gente terminou porque não tava dando. Eu tive problema com o pedal, que não era meu. O pedal, eu regulava o pedal voltava pro que tava antes. A mola caindo o tempo inteiro. E aí foi interessante, porque o vocalista, em vez de terminar o show e sair pela tangente, o cara vai no microfone assim, gente, a gente vai poder continuar não, porque o baterista tá com problema aqui, tipo, te fode, tá ligado? Interessante, assim, você lembra das coisas. E aí a gente foi até pra Feira da Música, aproveitou pra ver show lá. Tinha muita gente em Fortaleza. Eu voltei em Fortaleza depois, muito depois, mas pra outro evento que não tem a ver com música. É algo que também me fez ter um carinho pela cidade. E pra dormir nesse dia, eu lembro, a gente aproveitou a praia também. A parte da praia acho que foi mais legal. E pra dormir, a gente dormiu no bar mesmo, porque o bar teve aquele estilo de pub assim, que tem aquele que não é cadeira, tipo é acolchoado, colado na parede já, assim, sabe? A gente dormiu lá, calor que Fortaleza é. Tinha ventiladores grandes, eu lembro que a gente ligou tudo lá e dormiu lá, assim. E no outro dia a gente voltou. Essa volta, eu até lembro que essa volta, quando a gente chega no aeroporto de Recife, tava tendo um jogo, Náutico Sport, até. E o aeroporto, pra quem tá vindo em Recife, quem tá no aeroporto vindo pra Zona Norte, passa pelo bairro onde tava rolando o jogo, né? Foi na Ilha do Retiro o jogo. É o bairro da Ilha do Retiro. E eu lembro quando a gente desceu assim, tipo, a gente desceu no saguão e como tava insatisfeito, tinha até rolado um ruído da banda e tal. Ficou aquele clima de fim de banda. Eu me achei. Vamos lá. Eu me achei. Sei lá, fiquei me achando no Ringo Starr quando os Beatles acabaram, assim, aquele cara que é coadjuvante e olha de longe, eita, acabou-se. Fiquei me achando isso, assim, o clima como tava. Voltei pra casa e não sabia. Não lembro se aquele foi o último show da banda. Não foi. Não foi porque eu lembrei agora que teve outro. Que também foi interessante. Não, tiveram mais até. Teve um que foi feito numa boate LGBTQIA+. Na época só se dizia GLS. E foi engraçado porque o vocalista da banda ele tem uma questão que ele não queria comer. Ele não comia, não bebia nada antes. Até 2 horas antes do show, pra não ter problema nenhum de saúde. Só que aí tu tava com fome, tu ia fazer um show com fome. E ele tem um ritual, ele se sentava num canto assim, a gente botava, tipo, onde é que a gente pode botar o instrumento da gente? Aqui, botou os instrumentos e vai socializar. Ele ficava
escondido por trás da pilha de instrumentos, assim, por trás das bags, lá sentado, se concentrando. E foi interessante esse dia porque foi uma boate da Zona Sul aqui de Recife. Chegando lá, teve algum problema também do produtor com o dono da casa, porque não deu gente. Deu praticamente as pessoas que iam vir as bandas, já amigo, namorada. E era engraçado, porque a boate ela não teria atividades nesse dia, mas ela tava toda decorada do mesmo jeito. Então eu lembro que eu entrei, tinha fumaça pra caramba, aquele cheiro de gelo seco e tal. Aquele cheiro de sei lá que fumaça aquela. É um cheiro que parece um talco, né? No ar. Não via nada. Foi um show que eu toquei, inventaram de ligar a máquina de fumaça. Quando começou a tocar, ecoava assim. E eu não vi nada. Eu vi tudo branco na minha frente. Tudo branco. Nem ficou um nevoeiro tão grande que eu não conseguia nem ver os colegas de banda, pô. Eu não via quem tava do meu lado. Pra você ter noção. E eu lembro que quando eu entrei, tinha aquelas cabines, que é tipo umas gaiolas, onde eu acredito, assim, estavam vazias. Era tipo umas cabines de acrílico, onde acredito eu que ficavam, os rapazes ficavam ali, né? Nus ou semi-nus, eu não sei. Que eu nunca frequentei quando tava, quando tinha gente, mas enfim. Então foi um ambiente bem diferente de se tocar assim, o chão xadrezado assim. Teve outro show também com essa mesma banda, a de Ivan. Foi num lugar que chamavam, que também era no Recife Antigo, perto de onde eu falei dessa da Rua da Moeda que eu falei no começo, que a gente chegou muito cedo. Era um show que teve lá, que o pessoal chamava de Teatro Maurício de Nassau, que também é um prédio próximo de onde eu fiz o primeiro show que eu falei a vocês. Uma história engraçada. Eu já tinha saído da banda, o pessoal pediu pra que eu continuasse. Beleza. Só que o meu compromisso era muito menor. O que foi que eu fiz? Como era show e ele tinha feito de tudo pra gente fechar essa noite. Na cabeça dele, você fechar a noite era você ter mais nome e ser mais visto. E aí ele vendeu alguns pedaços, alguns equipamentos dele pra que a gente, para que comprasse a vaga de headliner, digamos assim, da noite. Eu, sem saber disso, eu vou tirar um cochilo, eu vou pegar o último ônibus, eu não quero chegar lá cedo. Eu quero chegar pra tocar e voltar. Eu saí de casa de 11 horas da noite, bem tarde. Aqui em Recife a gente tem um que se chama de Bacurau, que é o último ônibus. É o ônibus que passa de meia-noite, digamos. E aí depois dele, ou passa de meia-noite ou de 1 da manhã. E depois só às 6 horas. E não tem mais ônibus. Eu peguei o último. Cheguei lá, cara de sono ainda. E acabou que as bandas já tinham tocado. Muita gente já tinha ido embora. E aí tocou, como diz, para o galpão vazio, tudo escuro lá. Não via ninguém. Mas como ele tinha pago para ser o headliner, deu nisso, né? E aí era uma coisa para quem é de Recife sabe disso. Perto do Recife Antigo a gente tem um terminal de ônibus onde você podia ir andando pra lá. E era o que eu fazia, assim. É o tipo de coisa que hoje eu digo assim, porra, o que é que eu tava fazendo? Mas na época fazia todo sentido. Tocava, desmontava tudo. Lá ia eu com peso, sei lá quanto é de distância, não sei se é 1 quilômetro ou 2, andando lá pro Cais de Santa Rita, que se chama, que é um terminal rodoviário. É um terminal rodoviário, não. É um terminal de ônibus, de linhas, assim, de ônibus de bairro. E lá era mais seguro, tinha lanche, tinha lanchonete e tal. Eu ficava por lá até esperar o ônibus sair, o primeiro ônibus sair para poder voltar. Isso não era de manhã, isso tinha uns ônibus da madrugada ali. Porque assim, cada ônibus ele tinha um horário de Bacurau diferente. Então uma linha passava uma outra linha rodava as duas, por aí ia. E aí eu ia pra lá pra ver no que dava. E voltava pra casa, né?
essa mesma banda também eu tive a oportunidade, além de Fortaleza e São Paulo, teve a oportunidade de Campina Grande, outra cidade que eu amei conhecer, depois voltei. Adorei conhecer Campina Grande, tem até ótimas experiências lá, ótimas pessoas que conheço que moram lá. E essa também é engraçada. A gente foi tocar lá, numa casa. Primeiro começa por onde a gente foi dormir. Era uma casa de show embaixo e o dono morava em cima. O proprietário morava em cima. E na parte de cima não era só a casa dele, tinha mais casas. Tipo de aluguel, assim. E a casa ao lado onde a gente foi dormir, onde a gente iria dormir, que era uma sala com colchões onde a gente ia dormir, funcionava um bordel, né? Então tinham garotas lá, tinham mulheres bem mais velhas que a gente, inclusive. E a gente entrava e elas olhando assim, meio que acho que tentando oferecer o serviço, né? De certa forma. E tenho que confessar a vocês, tudo que eu tô contando era assim, sem praticamente R$ 1 no bolso, assim, sabe? O dinheiro curtíssimo, assim. Mas vamos lá, tudo pela música. Vou contar também a história dos pratos, que eu acabei de lembrar. E aí, nesse show de Campina, na casa embaixo, a gente também ficou animado, como Fortaleza. Porque na casa embaixo tinha havido um show da banda baiana, aquela banda Vivendo do Ócio. Tinha lotado a casa. Não, vai dar gente. Mais um que não deu ninguém. Eu lembro que a gente foi de carro com um guitarrista que hoje é meu amigo também. Foi o primeiro projeto dele. E aí eu cito ele também, Laio Orellana, que ele é guitarrista da Buffalo Lecter, que é a minha outra banda. E hoje a gente toca junto e tem essas histórias. Ele também foi pra Fortaleza, teve todo aquele ruído, até passagem de som em Fortaleza, o pessoal se desentendeu. E em Campina Grande o show aconteceu por causa dele, porque ele tinha carro na época e enfim, botava gasolina no carro dele, ele era raçudo pra fazer as coisas e a gente foi. Chegou lá, tocou pra ninguém. E foi engraçado dessa viagem, o mais engraçado foi quando a gente foi comer. A gente procurou o lugar mais baratinho que tinha. E aí o cara disse assim: olha, um lugar bom aqui, tem um rodízio de pizza aqui perto, que é R$ 8 o rodízio de pizza. Aí a gente pensou, pô, vamos lá, de qualquer jeito vamos lá. Mas já no rodízio de pizza, rodízio de pizza é R$ 8, velho. Bora lá. E aí a gente foi, e o vocalista ficou, né? Nessa coisa do ritual dele, ele ficou e ele, não, eu vou já. Chegando lá, a pizza, realmente o rodízio era de pizza, mas era pizza assim, os sabores, né? Era bem diferente, assim, era sabor de milho. Aí não era milho, não, era a massa com milho de lata, assim. Aí tinha a parte doce, a pizza doce, não era pizza de chocolate, era pizza de granulado. Aí tinha a massa e o granulado. Só que por R$ 8, na fome, bota pra dentro. Pizza de carne de lata. Juro a vocês, tinha. Pizza de carne de lata. Acho que o dono do lugar pensou, eu vou tentar um nicho de mercado aqui, né? Tinha pizza de... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Tinha pizza de... Esses três eu lembro bem. Granulado, carne de lata e milho. Ervilha. Aí tinha de ervilha. Pizza de ervilha. Não era de frango com ervilha, não. Era pizza de ervilha. Mas na hora, bota pra dentro. E a gente matou a fome assim. Eu lembro que o vocalista, quando chegou, a gente já tava comendo bastante, ele preocupado com o preço. Aí a gente disse a ele... Acho que ele passou umas meia hora sem começar a comer, porque a gente disse a ele que cada pedaço era R$ 8. E a gente comendo, botando pra dentro. E ele olhando pra gente, oxente, como é que vocês vão pagar isso? Aí a gente, não, tu tá sendo muito pão duro, pô. R$ 8 por pedaço e a gente comendo. Depois de meia hora foi que ele descobriu que era R$ 8 o rodízio, assim. E, enfim, aquela coisa, na hora você só quer matar a fome. O que eu ia contar sobre a compra dos pratos, que eu lembrei, é que os meus primeiros pratos, junto o jogo que eu montei junto com esses da loja de Washington, que eu falei anteriormente, o meu primeiro professor também me vendeu. Ele me vendeu um chimbal e um ataque. Tudo Oreo, inclusive. E eu lembro que eu fui buscar com ele num ensaio de uma cantata de Natal que ele tava tocando. Eu fui lá buscar e peguei a bag usada.
Eu lembro que ele me deu o chimbal, um ataque. Me deu não, ele me vendeu, né? O chimbal, o ataque, a bag, que tava usada, mas servia. E enfim, não sei como é que te chamam aí. Eu chamo de chupeta. A chupeta do chimbal. O pessoal chama de cachimbo, presilha, por aí vai. É isso. É interessante lembrar disso. Eu tô até fazendo esse exercício aqui de lembrar disso. Deixa eu ver se sobre essa banda em específico tem mais alguma coisa, porque tem as outras bandas que viriam depois. Sobre essa banda em específico é isso. E eu vou passar para as outras bandas que participei e aí já entra em outros anos. Nesse meio tempo eu estava cursando comunicação na faculdade e fiz algumas amizades em outro bairro aqui de Recife, que era no bairro da Várzea, um bairro bastante movimentado culturalmente. E apareceu a chance de fazer alguns eventos, tributos, amizades que fiz, de pessoas que realizavam os eventos. Inclusive foi onde eu conheci também Marcelo Dias, que foi meu convidado aqui do Repercuta, no segundo episódio, acredito eu. Foi um bate-papo com ele. Foi nesse tempo que eu conheci o Marcelo, inclusive. E aí o pessoal organizava muito tributos na Praça da Várzea. Nesse bairro existe uma praça, e na praça existe um coreto, né, um palco, onde a gente fazia os eventos. E aí realizaram eventos de alguns tributos à Legião Urbana, a Raul Seixas, Rita Lee posteriormente. Era uma vibe muito legal, o clima era muito legal lá na praça, dava muita gente na praça. Muito interessante, a energia era muito legal, o pessoal, todo mundo jovem, só queria ir pra lá pra fazer a coisa acontecer, a coisa toda acontecer. E era por isso que a gente ia, e assim, passava a noite, tinha alguns ensaios, tinha um estúdio que era próximo da praça, onde a gente ia ensaiar, que é de um baterista, ele é baterista e personal trainer hoje, Fábio, ele, eu tenho um contato com ele até hoje, mesmo que por rede social, e a gente ensaiava no estúdio dele, que era na casa dele, e de lá a gente ia fazer um planejamento e depois realizava os eventos. E foi muito interessante, porque teve até um aniversário, eu lembro que teve um aniversário meu que foi num dia do tributo, e foi bem interessante, assim, eu dividia com o Marcelo, inclusive, a playlist. E a partir daí, foi quando eu entrei na Lume, que era uma banda criada a partir de músicos desses tributos. Foi um ano interessante, a gente passou o ano todo tocando. Fiz amigos e amiga também, que a gente tinha uma guitarrista na banda, Penélope. Hoje ela é atleta de MMA. E a gente tocou muito nesse ano de 2013. Eu lembro que a gente fez... teve esse outro Grito Rock, a gente fez mais eventos na Várzea. Esse Grito Rock foi em Paulista, foi um dos shows que eu mais... Em Paulista... É um município aqui da região metropolitana do Recife. A gente tocou lá. Foi um dos shows que eu mais suei na vida. Era um galpão de Brasilite alto, assim, um palco era alto pra caramba. Acho que era algum lugar onde havia danças voltadas pro brega, pra música popular daqui. E suei pra caramba de preto, eu lembro disso, assim. Foi um dos shows que eu mais saí cansado, digamos assim. A gente fez vários eventos na Praça da Várzea. A gente fez... que mais? Também tiveram os eventos na Concha Acústica da Federal, da Universidade. Então era aquele clima, aquela comunidade. Eu ia de manhã para ter aula, tinha aula pela manhã, estagiava à tarde. A gente tinha lá também um restaurante universitário na UFPE. Eu almoçava lá, jantava lá, e eu trabalhava com um professor em um dos prédios em que eu tinha acesso também a banheiro e tal. Então levava roupa, tomava banho e ficava por lá mesmo para os eventos à noite na Concha Acústica da Federal. E também tiveram alguns eventos lá também que foi muito interessante, além dos tributos. Então foi um ano que a gente durou esse ano e a gente aproveitou bastante. A banda acabou acabando, né? Cada um foi para um lado mesmo. E aí eu entro em outra banda. Até teve um momento também que, eu lembro que quando a Lume acabou, um dos vocalistas me chamou para continuar. E a gente montou outra banda com outro cara, que é um ótimo compositor, cara, muito instrumentista. E aí eu entrei, eu achei que seria a união das duas coisas em uma banda só, mas depois foi que eu descobri que eram coisas diferentes mesmo.
Eu tava tocando pra duas bandas, assim. Cada uma tinha um nome, eu nunca vi isso na minha vida. Cada um tinha um nome. Eu não sabia disso. A gente fazia uma ordem pra cada uma. Um pouco dessa, um pouco daquela, mas eram duas. E tinham dois nomes. Mas cada um prestou serviço em uma. Era meio bizarro, assim. E eu lembro que no bairro dos Dois Unidos, bairro inclusive esse que o tecladista e um amigo chamado Eudy Andrews, ele toca baixo, toca teclado. Na Grande Angular ele toca teclado. E em outra banda que eu vou falar agora, ele tocava baixo, que foi onde eu conheci ele também. Mas nessa época do bairro de Dois Unidos, esse multi-instrumentista, esse compositor que morava lá, eu acho que namora lá, ele tinha bateria lá e tal. Tudo muito simples, mas dava pra gente ir e a gente tirar o som e a gente ensaiar as coisas. Tem até alguns vídeos também no meu canal dessa época. A banda se chamava Made in Recife, um lado, né? Lado A. E lado B se chamava... Aí tinha vários nomes. Acho que era Sonora, algum nome desse tipo assim. E são músicas ótimas, até hoje eu lembro. E tem alguns arquivos guardados dessa época também. Repercuta! A partir daí vem outra banda que eu toquei, 2014, Copa do Mundo. Lembro até hoje de um grande amigo, Arthur Andrade, ele que comanda a Curb Jam, a banda dele, que gravei inclusive 2 singles deles. Eu tive a honra de gravar a bateria, vou falar disso também mais na frente. Eu lembro que se fosse hoje, eu tô dizendo assim, olha, deixa passar a Copa, deixa o Brasil levar 7-1 que a gente começa. E aí foi uma banda chamada Hiperbórea. Tinha Arthur, que eu já conhecia do tempo da Divan Moderno. Arthur, ele frequentava os shows e tal, era amigo do pessoal, mas não tive oportunidade de tocar com ele ainda, e agora tive. Ensaios, era muito no estúdio que ainda existe, muito bom estúdio, Abbey Road, no bairro do Parnamirim, aqui em Recife. E era uma banda bem legal, assim, tem uma influência meio Raul Seixas com Zé Ramalho, tinha um pouco de Pink Floyd, tinha um pouco de ótimas músicas também. A gente não chegou a fazer show, saiu bastante, compôs algumas músicas. Nessa época eu também participei, ainda estava participando dos tributos, teve tributo a Raul Seixas na Várzea. Foi quando eu fiz também amizade com um grande amigo, Alci Júnior, ele que é baterista. Pretendo trazer ele aqui pro Repercuta também para falar um pouco da história dele. A gente se conheceu em 2013, na verdade, e essa amizade ela continua até hoje. Ele tocava bateria numa banda chamada Della Mancha. Eu lembro que teve um show também, um show deles que eu fui ver, foi praticamente debaixo de um viaduto assim na BR, aqui no bairro de Jardim, São Paulo. Cheguei, um breu danado de noite assim, mas fui lá pra vê-lo tocar e ver a banda tocar. E eu lembro que até hoje ele me deu um prato, que eu tenho até hoje um prato, um octagon, um ataque octagon que ele me deu. E cortado o prato assim tal, ele me deu e ficou essa amizade. E são histórias interessantes que ficam até hoje, assim, a gente tem contato até hoje. Não sabe mais aonde vai. Sentado em soco. Outro lugar que eu pude também me apresentar depois de ter sido aluno foi na Escola de Arte João Pernambuco, bairro da Várzea, também próximo à praça que eu já falei, e que alguns shows também foram feitos lá. Enfim, eu tô aqui fazendo um exercício de lembrança de histórias que eu lembro bem. Passado a época da Hiperbórea, eu ainda toquei numa banda chamada Fios Soltos, mais uma banda que tava precisando de baterista, né? E também não rolou show, mas rolou muitas histórias em estúdio. Tenho bastante vídeos dessa época também. Era uma banda mais voltada pra MPB, um lirismo e tal, grandes canções inclusive. E foi um outro lado pra eu tocar coisas mais leves até do que eu tocava, assim, no bom sentido, música mais voltada para o formato canção e tal. Antes disso também, eu não posso esquecer da época por exemplo, a época da Hiperbórea. E foi nesse ano também que eu comprei a minha bateria, que foi a única bateria que eu tive na vida, uma Michael básica, que eu vendi ela em 2020, ano passado.
Jonas Oliveira, que eu falei, o guitarrista, ele tem um amigo, e o pai dele tinha um estúdio, tava se desfazendo do estúdio, tava vendendo a bateria. E aí eu, naquela coisa da negociação, ele aceitou minha proposta, eu fui buscar a bateria, que acabou ela passando um bom tempo desarmada, desmontada na casa do meu avô, não tinha espaço, que foi aquela coisa na lógica, na época, né? Eu vou ter que ter uma bateria uma hora, e eu teria que comprar, eu tava me dando conta que eu tinha que comprar as ferragens. Então eu disse, porra, tá quase o mesmo preço, que ferragem pra mim era tudo igual, né? Na época, então eu vou comprar e tá ganho. Eu já compro logo tudo, que é quase o mesmo preço na minha cabeça. E já tenho tudo aí. E aí acabei vendendo essa bateria, fiquei com a caixa dela. A caixa dela eu fiquei, de lembrança. E o resto eu vendi. E tenho essa caixa até hoje. Uso tudo, já troquei pele, já misturei tudo, já dei uma customizada nela. Não tenho muita história com ela não, porque realmente ela passou a maior parte do tempo parada. Até desmontei um tempo pra botar... Até montei um tempo, aliás, pra tirar umas fotos e tal. Mas não foi aquela coisa que eu usei muito tempo não. Até aluguei um tempo também. Mas depois, enfim, até demorei, tive dificuldade pra vender, mas consegui vender. Foi nesse tempo aí também, ao final da Hiperbórea, foi que eu consegui o segundo projeto, né? Tocando com o Arthur. E aí já chega a Eude também, que Eude também fez parte. Acabei de citar a Eude no tempo da Hiperbórea. A gente montou a Fata Morgana. Eu dei nome a essa banda. A gente começou a virar o lado pra música instrumental, assim, pra curtir a música instrumental e tal. E eu lembro de um show que a gente fez até no Alto José do Pinho. Um espaço que era um espaço de poesia, inclusive. A gente foi lá. Na acústica que tinha, a gente ia lá e fazia. A gente ensaiava muito em Olinda, pros lados do Estúdio 1 também em Olinda, e no Estúdio Café Bizarro também, que é por onde a gente passou há muito tempo. Até hoje ensaiava, né, antes da pandemia, com a Grande Angular. E é isso, de não ter rolado show, mas foi uma coisa que foi bom pra mim, a coisa da prática do conjunto, o desafio de fazer instrumental, que eu nunca tinha feito. E também pra gente saber lidar até com a gente mesmo, né? Enfim, cada um tem uma expectativa com relação à banda. E às vezes as expectativas elas não se encaixam, né? Umas com as outras. E aí, eu praticamente já entro nas bandas que eu participo hoje. Buffalo Lecter tocou bastante também. Um dos shows mais legais que fiz também na vida foi a comemoração do Stoned, de 8 anos do Stoned, que é um evento que acontece aqui, que é mais voltado para música stoner e tal. Produzido também pelo dono do estúdio Café Bizarro, onde a gente ensaia. Enfim, a gente fez shows também em lugares daqui. TV Tumulto foi um evento legal de se tocar. Daí aí eu quero fazer uma lembrança aleatória agora, até pra encerrar esse episódio. Pra você que chegou até aqui, né? Já teve ensaio de eu ir, eu tá num ônibus, tipo pegar 2 ônibus pra ir pra Olinda, e a banda tá acabando ali no ônibus. O cara avisando que não vai mais nunca. Já teve situação também, dentre essas que eu não vou citar com quem foi, de um cara que tocava na banda e que olha, ele foi o último a entrar, e ele combinando assim, vamos tirar o cara que lidera, digamos assim. A gente tira ele e fica só a gente, tem as músicas sendo do cara lá. Outra coisa marcante, e aí essa eu posso falar, essa foi com a Buffalo Lecter, foi em 2020 eu toquei muito pouco, eu toquei só 2 vezes, e em 2021 nenhuma vez, e acredito que nem vá tocar. E confesso até que sinto mais falta esse ano do que o ano passado. Foi o último show antes da pandemia, foi o show com a Buffalo Lecter em Maceió. A gente fez um show na TV Tumulto, que fica em Recife, e um amigo nosso, que virou um amigo nosso, Pedro Salvador, que é de Maceió, tocou nesse dia e fez o convite pra gente ir pra lá também. E a gente chegou bem beirando a pandemia ali, março de 2020. A gente fez o show, já tava aquele boato todo. Foi uma casa muito legal, uma casa chamada Rex Jazz Bar, um casarão assim.
aquele casarão de tijolo aparente, assim. E na volta eu lembro que já tinha gente usando máscara. E eu, que exagero, na minha cabeça, isso é um exagero. Eu voltando no ônibus, eu fui num sábado, a gente tocou no domingo, acredito eu, se não estiver errado. A gente tocou no domingo. Eu até aproveitei a praia de Maceió, outra cidade que eu gosto. E já tem aquela coisa do corona toda, o corona. E a gente fez o show. Na volta eu lembro que eu voltei pra trabalhar, direto pro trabalho. Do domingo pra segunda. Eu já voltei de manhã. De madrugada, na verdade. Eu lembro que tava chovendo bastante em Maceió, lá na rodoviária. Frio danado. E aquele clima todo. E aí eu lembro que no dia seguinte já fechou tudo e a gente tá onde a gente tá agora. E foi muito marcante pra mim porque eu lembro de como foi o dia. Foi um dia muito legal, a acústica tava legal. Eu toquei bem, eu me senti à vontade. Depois, durante a pandemia, teve uma postagem que eu fiquei muito impactado. Que foi uma postagem do proprietário do bar. Ele dentro do bar assim, e tinha rolado muita chuva no inverno desse ano. Acabou que tinha desabado parte do teto lá. E quando eu vi o vídeo dele explicando, o pessoal fez até uma vaquinha para ajudar ele a reaver o espaço. Eu fiquei impactado porque aquela diferença que eu sempre falo com amigos, assim, o lugar e o espaço. O espaço estava lá, porque eu vi ele falando, e os caras tirando as telhas assim, no maior desapego, tudo sujo. O balcão do bar, o tipo lugar onde a gente tocou. Quem tocou no chão, não foi palco, mas a gente tinha um lugar lá, o setor onde a gente tocou. E aquele lugar onde eu estava já não existia mais, ele só estava na minha cabeça, né? Eu fiquei impactado em ver o mesmo espaço diferente, né? Ressignificado assim, forçosamente por conta disso. Eu fiquei impactado, depois realmente passou o tempo. É essas horas que você sente que o tempo passou. E outra lembrança também que foi com a Buffalo Lecter, foi o segundo show de 2020, já no final do ano. E foi na parte histórica de Recife, perto de onde eu já fiz os meus primeiros shows, na Rua da Moeda. E foi pra quase ninguém, porque foi um evento reduzido mesmo. E tava aquele clima triste. Eu lembro bem eu tocando a bateria e o som da bateria soava assim na cidade vazia. Não passava um carro, eu olhava assim pros lados do cais, que é perto de onde a gente tem a festa de carnaval aqui no Marco Zero. Mais uma vez, os espaços e os lugares, né? E eu lá tocando, e às vezes eu olhava assim pro lado onde normalmente tem muita gente, ficaria muita gente. E aquele clima desamparado, assim, achei muito interessante, assim. São experiências assim que ficam na minha cabeça. Eu nunca vou esquecer. Com a Grande Angular, que é a minha outra banda, tem uma coisa específica dela que a gente é cheio de piadas internas. Então, tem muita piada interna, a gente se diverte muito ensaiando, se diverte bastante. E a gente tem muita sacadinha entre a gente, por conta de ideias para fora da música, por conta de política, por conta de economia, de sociedade, comportamento. A gente brinca muito com isso. Tem alguns estereótipos que a gente não esquece, umas personalidades assim que a gente cria, uns personagens que na verdade é para retratar o todo, e isso acaba caindo nas letras, acaba caindo até no jeito de tocar, na nossa performance também. Com a Buff dinâmico, é um processo que essa primeira fase a gente tem lá, que é um riffman, assim, é um cara que traz riffs sempre, e Marcelo Duva já tem um papel mais de produtor mesmo. Então é sempre desafiador estar com eles em estúdio. Você nunca sabe o que vai vir, assim. E eu sempre me surpreendo comigo, porque eu sempre consigo agregar. Pelo menos até agora eu tenho conseguido. Espero continuar assim. Esse papel de produtor eu meio que tenho na Grande Angular também. De tentar organizar as coisas para ter um norte. Alisson é um grande compositor.
Eudie Andrews também é um grande compositor, mas eles compõem de modos diferentes, então a gente tem 2 ingredientes diferentes na banda. Os 2 cantam também. Everton Cosme, grande baixista, um cara que saca muito também de marketing, da parte logística, né? E eu fico tentando ali colocar tudo em ordem também. Eu sou mais o cara do conceito, da mensagem e do timbre dos sons. Eu sou muito ligado em sons também. Sons esses que fazem até lembrar. Hoje eu sou um cara muito ligado em timbre, em efeitos e tal, até pra fora da bateria. E não era assim, já teve show que fui com uma caixa nojenta lá, super desafinada. E o cara, não, bicho, tira isso daí, tipo, usa isso aqui e tal. Em estúdio, não tenho tanta experiência com gravação, mas foi interessante as experiências. Tanto no estúdio Bacamarte, no estúdio MG, Home Studio, e também no Carranca, que foi onde eu pude fazer essas últimas gravações das bandas que eu participo, tanto a Grande Angular como a Buffalo Lecter. Olho pros carros na rua, vejo um mar de solidão. E eu não posso deixar passar aqui, já ia deixando, mas não posso deixar a dinâmica do teatro, né? Que aí os espetáculos que eu tive o prazer de participar, sempre dirigidos pelo artista Miro Ribeiro, ele que é músico e teatrólogo também. Eu participei de eventos infantis tocando percussão, então é um set diferente, é mais minimalista, é um outro ingrediente, como eu gosto de dizer, é uma outra experiência. Quase sempre com espetáculos infantis. Então, como você toca em favor de uma narrativa cênica, você tem que estar ligado em sinais sonoros, né, em ambientar o espetáculo. E para fora disso também as crianças, né? Você ter crianças como público para mim é sempre marcante. Sempre lembro de mim, assim, até me emociono quando tô pela inocência das crianças e assim, o olhar delas, assim, se ela gostar de tu, ela gosta mesmo, se ela não gostar, ela não gosta. Ali já é uma dinâmica diferente, com efeitos, carrom, uma coisa, né, que tá dentro de um contexto, e espero eu que possa voltar a fazer isso o quanto antes. Além disso, também posso lembrar, nesse contexto de ter uma hierarquia narrativa, um evento marcante também que eu pude fazer, que foi com a Buffalo Lecter, foi um show chamado Play the Movie, onde as bandas elas fazem a trilha sonora de um filme ao vivo no palco, e foi muito interessante. Foi em Olinda, no tradicional mercado Eufrásio Barbosa, antes da pandemia isso também, e foi muito massa participar, desde da escolha do filme, trechos de músicas que a gente já tinha e que a gente usou, a gente reestruturou em função da narrativa, trechos novos que foram criados e até músicas inteiras também que saíram novas, no caso, ou que foram o que já são nossas e foram utilizadas. Também uma dinâmica diferente dentre todos os shows que eu fiz, as apresentações e dentro das tocadas da Buffalo também, que antes da pandemia a gente estava num ritmo bom. E tem muito mais, já teve evento de eu ir fazer e chegar lá na hora e só na hora eu saber que era evento de cabo eleitoral, por exemplo, que eu era uma atração de um candidato e eu não sabia disso. O que mais? Já aconteceu
Aconteceu de eu estar ensaiando, por exemplo, e sair pra ir no banheiro, e o dono do estúdio ele criava pitbulls. Ele era muito carinhoso com os cachorros. E quando eu saí do estúdio, que eu abro a segunda porta, né, aquela porta de vedação, tem dois cachorros deitados lá, que ele dizia que era manso. Não é manso, mas que manso é esse? E eu voltar pro estúdio e prender e ficar apertado, sem ir no banheiro, por conta disso, o resto do ensaio. Teve show que eu esqueci prato e toquei com o que tinha. Chupeta do chimbal, por exemplo, ela se partir no meio do show. Isso já aconteceu e eu não ter outra de reserva. Ou a minha nem encaixar, então eu não teria chimbal ali. Não tive chimbal. Teve de tudo. Teve show que normalmente tem aquela pessoa embriagada que chega no final e gosta do som e fica pedindo mais e querer abraçar você e tal. Teve entrevista que eu fui dar também, que um amigo, que eu não vou citar o nome pra não envergonhar o cara, mas ele tá me entrevistando e ele andando pra trás pra pegar um ângulo melhor, e ele cair por trás de umas moitas assim de planta, e eu não pude rir porque eu era o único que tava sendo focalizado, então eu tenho que manter a compostura, apesar de que eu não mantive. E na filmagem é interessante, que na filmagem, no vídeo, você vê as pernas dele pra cima, assim, caindo por cima das moitas. E ele não tava bêbado. E o cara que tava me entrevistando tava bêbado. Já teve entrevista de eu ir fazer entrevista e ter que falar muito mais pelo fato de ter passado por contestação, por não ter um produto físico e ser só nas plataformas e ter que justificar isso tudo. O que mais? Com a Grande Angular, minha outra banda, processo de gravação, processo de composição, os ensaios, as maratonas que a gente fazia, principalmente estúdio Café Bizarro, e no outro estúdio que fica aqui em Recife, que é o estúdio Galvão, que a gente pegava a tarde inteira assim pra compor e pra massificar as músicas. Teve show, por exemplo, de eu fazer e a bateria tá perto do banheiro e o banheiro tá entupido, sabe? E terem feito algo no banheiro, enfim, um ensaio de merda, literalmente. E a gente parar um ensaio e deixar pra lá e ir embora. E os caras saber e o dono perguntava, mas por que fica aí? Não, eu não vou explicar nada não, deixa eu ir embora. Já teve de tudo. Daí tem mais, eu vou citar aqui rápido, sem pensar muito. Estúdio na Zona Norte aqui também, até tem um bairro que se chama Bomba da Metéria. A gente, de noites assim com os colegas, já teve ensaio que gente interrompeu no meio do ensaio para você entender trocado. Já teve ensaio também que a gente foi recebido pelo funcionário do estúdio. Ele parecia um tanto afetado também, deixou a gente na sala à vontade, e daqui a pouco ele liga pra gente dentro do estúdio, ele liga pra gente pra saber se a gente já tava chegando, com uma voz super entorpecida, digamos assim, a gente tentando explicar que a gente já tinha chegado, ou seja, acho que ele nem lembrava que tinha atendido a gente, que são situações bestas, mas que eu me acabo de rir no momento e fica na minha cabeça, às vezes eu fico rindo sozinho. Já teve ensaio do cara me dizer assim, do cara me fazer ir num domingo de manhã da Zona Norte pra Zona Oeste da cidade e me dizer assim, agora você está numa banda de verdade, sabe? Gente, porra, eu não sabia que esse cara era tão boçal. Já teve ensaio do cara, do guitarrista magoado porque o vocalista tinha saído e ele tentou substituir, só que sem nenhuma técnica vocal, ele se esgoelando, ele acaba de tanto abrir a boca pra mostrar que conseguia, ele chegou a quase torcer a mandíbula, não sei o que aconteceu. Ele abriu tanta boca que doeu a mandíbula dele, e você tem que tocar rindo disso, e você não sabe aguentar. Porque eu tenho uma coisa também, quando eu começo a sorrir, minhas mãos ficam meio moles assim, aí é difícil. Já participei de banda também que o próprio integrante fez um login fake no YouTube pra comentar nos vídeos da banda. Tem até um codinome, é o nome de uma mulher, até isso eu lembro, é Jane Sintra. E eu passei anos sem saber quem era essa Jane Sintra. Depois que eu fui saber quem é essa Jane Sintra, ela elogia tanto a gente, diz que a gente tinha que estar no Festival do Inferno, tem que estar no C1, tem que estar no Festival tal, no Abril pro Rock. Quem é essa Jane Sintra? Essa mulher fã, quem é, pô? Até pra gente saber quem é. E depois eu descobri que não era ninguém, tá ligado? Era integrante que tinha
criado o perfil. Já cheguei a chegar 2 horas atrasado no estúdio, no ensaio, num domingo de manhã, mais uma vez. Acho que meu trauma, tendo que pegar 2 ônibus para chegar lá às 9 da manhã, por exemplo, e chegar às 11 e tocar meia hora, tá entendendo? Já fiz esse tipo de coisa. Já cheguei para um estúdio em Camaragibe e andar quase 1 hora debaixo de sol sem encontrar direito o estúdio, e chegar lá para tocar meia hora, sabe? Esse tipo de situação. Já cheguei no estúdio para gravar guias de pré-produção da banda, e eu não toco cordas, né? Sou baterista, então alguém tem que levar algum instrumento de corda para fazer a guia, né? E ninguém levou. Bizarro, assim, eu com ódio até o cérebro. Eu podia passar mais tantos episódios aqui falando de histórias assim. Tem muitas histórias aqui, e eu já queria agradecer a você por ter chegado até aqui. Tenho mais histórias, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. E dizer que é muito gratificante tá mexendo com música, tá envolvido com música até hoje. Demais mesmo, assim. As coisas que vale a pena. E é o tipo de coisa que você faz mesmo que não dá assim. Se der 100 pessoas e se não der ninguém, você vai ver do mesmo jeito, sabe? Você vai ver, não, você vai fazer do mesmo jeito. Então é isso. Eu queria dividir um pouco das minhas histórias e, de certa forma, dividir um pouco de quem eu sou mesmo, com esse viés da bateria. Te agradeço demais. Fica ligada que mais episódios do Repercuta virão. E é até uma forma também de fazer uma reflexão. Sobre toda essa trajetória. Às vezes a gente pensa que começou ontem e já faz um tempinho que a gente tá nessa já. Então é isso, a gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta. Forte abraço. Ah, sim, teve um show também. Primeiro, deixa eu fazer um complemento. Nesse show de Fortaleza foi engraçado na volta, porque o dono da casa era um holandês, morava em Fortaleza há muito tempo. E aí tem um cara lá que era amigo dele, senhor de idade já, ele tava conversando, esse cara tava falando em holandês com ele. Depois o cara explicou pra gente que na verdade ele era um alemão que sabia falar holandês, que veio parar aqui. Até aí curioso, né? Depois o cara disse, não, ele tem o próprio negócio lá na Turquia, nem era na Alemanha. O cara tinha um bordel na Turquia. E o dono da casa conversando com a gente falou na maior naturalidade, assim, como se fosse algo, assim, não é nada demais nisso. E aí um dos caras da banda disse assim, poxa, que história de vida. Aí outro cara disse assim, história de vida da porra, né? O cara é um alemão que tinha um puteiro na Turquia. Ou era o contrário, era um turco que tinha um puteiro na Alemanha. E tá aqui em Fortaleza. Que história da porra. E a gente caiu na risada assim, velho. A situação ficou engraçada.